Olá, seja bem-vindo à segunda parte da 8ª aula do curso Projeto de Dimensionamento de Fontes Chaveadas, módulo básico. Nesta aula eu apresentarei a vocês o teste experimental da nossa primeira fonte aqui do nosso curso Projeto de Dimensionamento de Fontes Chaveadas. Mas antes da parte experimental, eu gostaria de esclarecer algumas coisas para vocês. Como eu já trouxe numa aula passada, a tensão VO ela é copiada por meio destes dois elementos, este diodo e este capacitor CO. Durante a segunda etapa de operação, a tensão VO ela é copiada para este capacitor denominado CO100. Então, quando em operação adequada, a tensão VO, no nosso caso 15 volts, aparecerá sobre este capacitor e alimentará este divisor resistivo. Como eu já trouxe numa aula passada, este bloquinho laranjado e esta chave pertence ao circuito integrado LNK 306, que é um circuito integrado que, além de apresentar um MOSFET internamente, ele já possui um sistema de controle EPWM. E ele precisa, para que seja possível controlar a tensão de saída VO, que sobre este resistor tenha uma tensão de 1,65 volts. Então nós temos que projetar R1 e R2 de tal modo que, quando atingirmos a tensão VO especificada em projeto, sobre este resistor é necessário ter essa tensão de 1,65 volts, que é a tensão de referência interna para o controle do circuito integrado LNK 306. A tensão VO, nossa tensão de saída, ela é obtida por meio desta expressão, 1,65 vezes, entre parênteses, R1 mais R2 mais 1. Se você fazer R1 igual a zero, nós teremos então 0 nessa parcela, 0 mais 1, 1 vezes 165 volts. Ou seja, a nossa tensão mínima de saída, VO, será sempre de 1,65, correto? Mas se R1 é diferente de zero, maior que zero, então nós teremos uma tensão de saída maior do que 1,65. R1 é especificado por esta expressão, é igual então a R2, entre parênteses, VO menos 165, tudo sobre 1,65 volts. Se a nossa tensão de saída é de 15 volts, e estipulando um valor para R2 maior do que 1K, aqui eu escolhi 2,2K, com o intuito de consumir baixíssima potência neste circuito divisor resistivo, né? Sempre utilize R2 na ordem de K, de 1K para cima seria adequado. Então, se eu faço R2 igual a 2,2K, substituindo VO aqui na expressão e R2 nessa expressão, eu chego que R1 é então 17,8K. Como não existe esse resistor comercial, o que eu fiz? No nosso projeto, eu substituí esse cara por um potenciômetro multivoltas para que de tal modo a gente consiga aí uma boa regulagem, né, da resistência desse cara próxima a esse valor, que vai garantir para a gente uma tensão de saída bem próxima ao 15 volts. Então, vamos ao nosso setup da bancada aqui. Para os nossos testes experimentais, para medirmos algumas tensões, nós iremos utilizar este osciloscópio, um Tektronix TDS-2002B, 2 canais, 60 MHz. Iremos utilizar também um transformador. Então esse transformador está conectado aos 127 volts, ele é elevador e nós temos na saída ali uma tensão alternada de 232 volts aproximadamente.
a qual será utilizada para alimentar a nossa fonte chaveada, né? A nossa fontezinha chaveada que está aqui. Então, a nossa fonte chaveada será conectada na saída do transformador e, como carga, nós temos dois resistores de 100 ohms que estão conectados em paralelo, que resulta aí numa resistência próxima a 50 ohms. E esses dois resistores estão colocados em série com este multímetro, que será utilizado para medir a corrente de saída. Então, como dito, temos aqui os dois resistores de 100 ohms colocados em paralelo. Então eu irei conectar a ponteira do osciloscópio para medir a tensão de saída, né? Então entre estes dois pontos, o polo positivo e o polo negativo. Então neste momento eu irei conectar a nossa entrada da fonte na saída do transformador, naquela tensão de aproximadamente 230 volts. Nós podemos ver aqui uma corrente de aproximadamente 286 mA e aqui nós temos uma tensão média de 14,9. Eu irei pausar agora a imagem da tela do osciloscópio para a gente dar uma olhada com mais tranquilidade. Então eu desliguei a nossa fonte e pausei a tela do osciloscópio. Então perceba o seguinte, né? Que aqui é a origem do meu sinal. Né? Esta é a nossa tensão de saída. O valor médio dessa tensão é 14,9 volts. O valor máximo aqui obtido dessa onda 15,6 e o valor mínimo 14,3. Esses valores correspondem aos ruídos, né? Aos pequenos spikes. Né? A gente pode perceber ali que existe um ruído em alta frequência, o que é natural para as fontes chaveadas, mas o objetivo aqui é ter uma tensão de saída próxima ao nosso 15 volts, que é o requisito de projeto, que nesse caso ficou em 14,9 volts. Se eu quiser aumentar esse cara, basta eu girar aquele potenciômetro, né, que eu mencionei anteriormente, até que se atinja 15 volts aqui. Mas eu considero esse cara aqui satisfatório. 14,9 volts é um erro aí de menos de 1%, que está dentro lá do nosso requisito de projeto. Correto? O que eu irei falar agora para vocês e demonstrar? Quando nós ligamos a nossa fonte chaveada e após o circuito retificador nós tivermos uma tensão mínima necessária, o nosso circuito LNK irá entrar em operação e este circuito integrado possui internamente uma fonte cujo valor é de 5,8 volts. Então, a todo instante em que a minha chave, o meu MOSFET está aberto, vai existir uma circulação de corrente do pino dreno para esta fontezinha interna do nosso circuito integrado LNK 306. Se eu quiser verificar se essa tensão realmente está próxima desse 5,8, basta eu medir a tensão sobre o capacitor de bypass, que é o capacitor que vai do pino 3 para o pino source, que seria este pino aqui. Vamos lá no nosso esquemático. Eu me refiro a este capacitor. O datasheet recomenda um capacitor aí da ordem de 100 nano. Eu acabei inserindo um capacitor um pouco maior para reduzir o ripple ou o ruído que surge nesse capacitor. Eu coloquei um capacitor monolítico cerâmico de 4,7 nano. Mas a fonte funciona normalmente com um valor aí da ordem de 100 nano. Eu já montei essa fonte com 100 nano e funciona normalmente. Então eu vou posicionar a ponteira do osciloscópio sobre este capacitor e irei mostrar esta tensão para vocês.
Então, novamente, irei ligar a nossa fonte. E aqui nós podemos perceber a tensão que eu havia referido, pela tensão de 5,8 volts. Vou dar um stop aqui e a gente vai analisar essa forma de onda. Então aqui nós podemos perceber que o valor médio desta tensão, né, é realmente lá o 5,89, né? Lá nos refere a uma tensão de 5,8 volts, mas há uma tolerância. Então existe um ruído em alta frequência, você pode perceber aqui. Ele pode ser melhorado se a gente inserir um capacitor com capacitância maior, mas mesmo com este ruído aqui, que é natural para as fontes chaveadas, né, nós podemos perceber que o valor médio está de acordo com o valor disponível no datasheet, né, um valor de 5,8 volts. Então, temos aqui este valor médio de 5,8. Volto a repetir, nós poderíamos fazer uma melhor filtragem desse sinal com um capacitor maior para retirarmos estes ruídos em alta frequência, né? Na verdade, uma associação, né? Como existem múltiplas frequências, a gente poderia colocar ali um de 100 nano e um de 4,7 micro, como eu fiz, ou colocar um de 10 micro, né? Ficaria melhor. Mas como eu disse, isso aqui não impacta no funcionamento da nossa fonte. O que eu irei fazer agora? A parte importante do vídeo já foi, né, que seria mostrar para vocês a tensão de saída, que é o que importa, né? Aquele 14,9 volts com aquela corrente de aproximadamente 290 mili. O que eu irei fazer agora? Se você tem curiosidade de continuar, né, eu vou mostrar as demais formas de onda. Tensão na chave, tensão no diodo, tensão no indutor. Só para a gente mostrar que teoria, né, aplicado aí de uma forma correta, produz um resultado prático bem semelhante à teoria. Só para mostrar, aqui nós temos o resultado da nossa simulação, que veio a partir deste circuito. Então, aqui nós temos o nosso circuito simulado e estamos monitorando então a tensão na chave e a tensão sobre o diodo. Percebemos o seguinte: quando a chave está ligada, que corresponde a este pequeno intervalo aqui, por que eu sei que é esse intervalo? Porque quando a chave está ligada, a resistência dela é quase nula e, portanto, a tensão sobre ela é quase zero. E quando ela abre, por se comportar como uma chave aberta, aparece a tensão máxima sobre ela. Então, durante este intervalo onde a chave conduz, a tensão no diodo é negativa, então, portanto, o mesmo não conduz. No entanto, quando a chave está aberta, que corresponde a este intervalo de tempo aqui, o nosso diodo está em condução com uma tensão um pouquinho maior que zero, né? Que seria a queda de tensão direta do diodo, certo? Então, se a gente for olhar esta frequência aqui, posicionando neste ponto e neste cara aqui, ó, nossa frequência de aproximadamente 65,7 kHz. É aqueles 66 kHz que nós temos lá como informação da frequência de operação do nosso circuito integrado LNK 306, que a gente pode ver no datasheet a seguir. Seria esta informação a frequência do oscilador interno, que vai gerar o pulso PWM. O valor típico é 66 kHz, mas algumas unidades produzidas, né, apresentou uma resposta com frequência de 62 e algumas outras com 70. Mas, de qualquer forma, o nosso pulso PWM terá uma frequência com este valor. Se o PWM tem uma frequência com este valor, a frequência da tensão nos elementos, seja na chave, diodo, indutor, terá a mesma frequência. Passando aqui para a tela do osciloscópio, eu conectei uma segunda ponteira para medir a tensão no diodo. Então, a tensão do diodo é a forma de onda azul e a tensão na chave é a tensão amarela. E aqui eu coloquei
para que ela informe para mim a frequência, 65 kHz, o valor máximo da tensão da chave e o valor mínimo da tensão da chave. Perceba o seguinte, que nós temos estes pequenos intervalos que se refere ao instante em que a chave conduz. Ele é tão pequeno porque nós sabemos que a razão cíclica, ou o tempo de condução da chave, ela é igual à divisão da tensão de saída pela tensão de entrada. Então, se você fizer a conta de 15 dividido para mais ou menos 311, que seria o pico de uma tensão alternada cujo valor é RMS 220, nós teríamos uma razão cíclica aí próxima de 4,8%. Então, esse pequeno intervalo corresponde a aproximadamente aí 5%, 5% ligado e os outros 95% desligado. Então, a chave conduz neste pequeno intervalo de tempo, portanto, a tensão nela é quase nula. Não é nula porque este MOSFET, que está dentro do CI LNK 306, apresenta uma resistência para um MOSFET elevada, próximo a 10 ohms, mas a gente pode perceber aqui que é próximo de 0 volts, e quando a chave abre, ela vai lá para o valor máximo, que seria o topo lá em cima, que aqui marcou um valor máximo de 322 volts. Já a tensão no diodo, só existe tensão no diodo reversa quando a chave está conduzindo. Então, quando a chave conduz, o diodo está bloqueado com uma tensão reversa. Quando a chave bloqueia, quem conduz é o diodo, então por isso que a gente vê ali uma tensão quase zero. Lembrando que a origem do canal está aqui. Não é zero porque existe a queda de tensão direta do diodo, e para este diodo aqui, que é o UF4007, é próximo de 0,5 volts, 0,6 volts. Ótimo, então a gente pode perceber aqui que de fato chave e diodo operam de forma complementar. Aqui eu trago a forma de onda sobre o nosso indutor. Então, na primeira etapa de operação, quando eu aciono a nossa chave, eu aplico durante o período T1, que equivale lá à nossa razão cíclica D, eu aplico sobre o nosso indutor uma tensão que corresponde à tensão de entrada menos a tensão de saída. Então, por isso que a gente tem essa tensão positiva no indutor durante a primeira etapa de operação. Durante toda a segunda etapa, nós temos que a tensão no indutor ela é negativa. O zero está aqui, ela é negativa. A que valor se refere, então, este patamar aqui? Se refere à tensão de saída, menos a tensão de saída. Então, na primeira etapa de operação, eu aplico tensão de entrada menos tensão de saída sobre o indutor, e depois, durante a segunda etapa de operação, eu aplico a tensão de saída negativa, menos VO, menos tensão de saída. Vamos para a tela do osciloscópio. Aqui eu tenho a forma de onda sobre o nosso indutor. Perceba que durante a primeira etapa de operação eu aplico uma tensão positiva, cujo patamar é o resultado da subtração da tensão de entrada menos a tensão de saída. A tensão de entrada, quem que é a tensão de entrada? É a tensão da saída do filtro do nosso retificador de onda completa. E durante a segunda etapa de operação, que corresponde a todo este intervalo aqui, a tensão sobre o nosso indutor ela é negativa. Perceba que a origem está aqui, ela é negativa, preenchendo aqui aproximadamente 1/3 de um desses quadrados, como cada quadrado possui 50 volts, então próximo aí a 16 volts, que é o 15 volts da nossa tensão de saída. Então, as duas etapas de comutação
do nosso conversor buck. Primeira etapa de operação, segunda etapa de operação. Então essa seria a forma de onda da tensão do indutor, cuja frequência, né, é equivalente, né, próximo àquele valor que nós vimos anteriormente, na faixa aí dos 66, 65 kHz. Vamos mostrar agora, para finalizar, a tensão do filtro capacitivo, né, após a nossa ponte retificadora. Aqui nós temos a tensão na saída do nosso filtro capacitivo, a este cara aqui. Então nós estamos medindo essa tensão, que é a tensão de entrada do conversor buck, né, que está aqui. Né, esses elementos pertencem ao conversor buck. Nós então temos aqui a tensão do filtro capacitivo, que alimenta o nosso conversor CCCC. Por se tratar aí de um retificador de onda completa, né, nós esperamos uma frequência, né, de 120 Hz, que é o que a gente pode observar aqui, uma frequência aí de próximo a 120 Hz, certo? Então eu vou mostrar para vocês na tela do osciloscópio também esta variável medida. Aqui temos então a tensão medida sobre o capacitor do filtro do retificador de onda completa. Podemos perceber aqui um valor máximo, né, de próximo a 320 volts, um valor mínimo de 312 volts, o que dá um delta aí de 8 volts, que é bem menor do que aqueles 12% admitido em projeto. Essa frequência a gente não pode confiar nela, porque ele está pegando aqui alguns ruídos, então irei utilizar o cursor do osciloscópio, e nós podemos ver aqui então, ó, que entre os picos que caracterizam um período, nós temos uma frequência aqui, ó, de 120 Hz. Então nós temos um ripple, que é natural de um retificador de onda completa, com uma frequência de 120 Hz. Né? A ondulação desse ripple, a frequência desse ripple de 120 Hz. Então, pessoal, para finalizar o teste, o que eu vou mostrar para vocês agora? Este potenciômetro é o que eu me referi, né, que quando eu vario a sua resistência, faço o ajuste fino, eu posso deixar ele bem certinho no 15 volts, ou eu posso ajustá-lo numa tensão menor, né, ou um pouco maior. Você pode regular aí até uns 20 volts sem problema. Então eu vou regular esse cara aqui, né, para você ver que a gente poderia, com essa fonte, ter uma tensão de saída de 12 volts. Então eu vou monitorar a tensão de saída com as ponteiras do osciloscópio. Vou ligar a nossa fonte e vou variar este potenciômetro, e você vai ver que o valor médio irá mudar conforme eu for girando este cara. O valor médio de 14,9, eu vou girar esse potenciômetro deixar ele em 12 volts. 12 volts, conforme você pode ver ali. Então, variando o potenciômetro, eu posso ajustar para outras frequências, né? Mas no nosso projeto, na nossa segunda fonte chaveada, nós queremos que esta primeira fonte sirva para alimentar um circuito integrado que irá fazer o controle da nossa segunda fonte chaveada, e o projeto será então utilizando 15 volts. Vou voltar ele aqui para o 15 volts. Pronto. Eu falei que eu ia finalizar, mas tem um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês. Escute o chiado da fonte.
que deve a este chiado? Esse chiado ocorre por duas justificativas. Primeiro, a gente não colou o nosso indutor. E este indutor ele está vibrando porque este circuito LNK ele trabalha com controle on-off. E esse controle on-off ele pode suprimir alguns pulsos de comando. Então, por exemplo, se fosse um controle convencional, então você sempre, com uma dada frequência, teria um pulso PWM. Mas como é um controle on-off, pode acontecer, né, de você já estar na tensão de saída que você deseja e ele passe ali alguns ciclos sem ligar a chave. Então ele liga a chave, pula 2, 3 ciclos, liga a chave novamente. E isso pode, na verdade, gera um ruído em alta frequência que vai vibrar aí o nosso indutor. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, a forma de onda na chave para você observar esse efeito da ausência de alguns ciclos. Então aqui nós temos a tensão na chave em alta frequência na simulação. Perceba que a forma de onda fica preenchida, né, porque dentro dela está acontecendo algo em alta frequência. Né? Se a gente dá um zoom aqui, a gente vê o sinal em alta frequência da tensão sobre a chave, certo? Eu vou mostrar esse mesmo sinal em alta frequência para a chave na placa implementada. Então este seria o sinal da chave em baixa frequência. Se você olhar, existe um ripple em baixa frequência que é devido à tensão do nosso filtro capacitivo, que apresenta uma ondulação de 120 Hz. Então, se a gente pegar aqui o cursor, nós vamos ver que entre os picos nós teremos uma frequência de 120 Hz. Perceba então que existem pequenas falhas. Você pode ver aqui, ó, existem pequenas falhas onde não há chaveamento. Por que eu sei que não há chaveamento? Porque só há chaveamento quando a tensão do MOSFET oscila entre tensão zero, que é ele ligado, e tensão máxima, que é ele aberto. E a gente pode ver aqui, ó, que durante este intervalo o MOSFET ele não ligou, né? Então acontece, né, a supressão de alguns ciclos de comando, porque, como eu já me referi, esse controle feito pelo LNK316 é o controle on-off. Então ele suprime alguns ciclos e isso faz com que o nosso indutor vibre, né? Porque a frequência, ó, ela acaba alguns ciclos ficando aí na casa do 20 kHz, né? Que é a frequência audível, e ela vibra o indutor e a gente escuta esse chiado. Então, se a gente selar o nosso indutor, esse chiado será, né, quase que suprimido totalmente. Então seria isso. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque abaixo. Nós iremos utilizar essa fonte, a nossa segunda fonte, que será estudada daqui a alguns dias. E é isso aí. Abraço, Deus abençoe.